Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Edilúzia Castro e vou ministrar a disciplina Metodologia do Ensino da Geografia. Bom, primeiramente, a gente sempre se depara com a pergunta: o que é geografia? Qual é o objeto de estudo da geografia? E aí a resposta é sempre o espaço, mas não é uma resposta muito vaga, né? A gente tem ainda 4 categorias de análise, né, que estão dentro desse espaço, né? A paisagem é a categoria de análise que pode ser percebida pelos sentidos, né? Ainda tinha uma definição de Milton Santos que dizia que a paisagem é tudo aquilo que a vista alcança, mas a gente tem outros sentidos. Então nós podemos observar a paisagem de outras maneiras, né? Além da vista. É o todo em movimento, né? Toda essa dinâmica é o que nós chamamos de paisagem. Temos também o território, que é o espaço delimitado onde estão as relações de poder. Então, as fronteiras, os limites, aí a gente chama de território. A categoria região, ela diz respeito ao agrupamento do que é comum, né? Então, exemplo, a região cacaueira, né? As regiões territoriais do Brasil, né? Os territórios brasileiros estão divididos em regiões. Primeira definição disso foi com relação às características físicas, né? As regiões fisiográficas. Depois, Pedro Geiger determinou que havia uma divisão regional também econômica, né? A região norte, o nordeste e o centro-sul. Mas permanecem as outras divisões regionais também para o nosso estudo. E temos ainda a categoria lugar, que é onde está o espaço da afetividade. Qual é o seu lugar? A gente lembra daquela cidade que a gente nasceu, o lugar preferido da casa, né? Então, são essas categorias de análise para a gente conseguir compreender o estudo da geografia e conseguir transmitir esses conhecimentos para os nossos alunos. Esse espaço que nós falamos anteriormente, ele precisa ser representado. Como é que a gente representa o espaço, né? Se a gente for considerar o espaço do planeta Terra, nós estamos em um geóide, né? Pode ser considerado também um formato esférico. Como é que eu vou planificar isso? Então, ao longo dos anos, os estudiosos se debruçaram na missão de planificar essa esfera. Então, nós temos projeção azimutal, projeção cônica, projeção cilíndrica, e aí chegamos na projeção de Mercator, que é a que mais se aproxima da de Robinson, que é a de hoje em dia, né? Que é o mapa mundi, onde a gente tem as proporções mais ou menos, né, corretas, né? A gente tem aí distorções nessas projeções. Então, nós temos aí a ajuda da cartografia para nos ajudar a perceber esse ambiente e retratá-lo. Nós podemos, por exemplo, incentivar o nosso aluno a perceber o espaço da sala de aula. Ele pode realizar uma planta, ele pode fazer uma maquete, ele pode perceber o caminho que ele faz de casa até a escola, criando um mapa mental. E aí nós temos essas projeções. Além disso, a cartografia nos dá as coordenadas geográficas, que dizem respeito à localização. Então, nós podemos localizar qualquer ponto do mapa a partir dessas coordenadas geográficas. Além disso, todos os instrumentos que foram sendo criados para esse processo de localização. Ainda existem diferentes realidades espaciais, diferentes espaços. E aí a gente foca mais nessa questão do campo e da cidade. Nós sabemos que, historicamente, houve uma grande migração do campo para a cidade devido à questão da mecanização agrícola, né? As máquinas chegando no campo, tomando os lugares dos trabalhadores rurais. E, em contrapartida, a cidade tinha a indústria com as ofertas de emprego. O que aconteceu? Uma diminuição populacional do campo e um aumento populacional da cidade, né? Isso a gente percebe hoje em dia que acontecem vários problemas sociais. A gente pode fazer um estudo populacional a partir disso, né? E dos problemas sociais, ambientais que vêm acontecendo tanto no campo quanto na cidade. Mas a gente pode perceber outra coisa muito interessante, que é a troca que acontece, né? Tanto a cidade precisa do campo, quanto o campo precisa da cidade, né? O campo é quem produz os alimentos. A cidade está produzindo essa tecnologia que está chegando cada vez mais no campo, né? A gente tem um campo cada vez mais mecanizado, cada vez mais tecnológico, né? Os laboratórios é que vão mexer nas sementes para depois vir para o campo, né? Assim também a questão da genética dos animais. É muito interessante a gente abordar todos esses temas e percebendo também o quanto que os ambientes eles vão mudando ao longo do tempo também. É muito interessante a gente perceber que o tempo histórico ele tem que ser considerado em todas essas etapas.
Pessoal, é muito interessante a gente perceber que todas essas intervenções no espaço têm como sujeito, protagonista, o ser humano. Então é interessante a gente ver as interações antrópicas na paisagem, no território, na região e no lugar. E principalmente as questões ambientais, né? O ser humano ele está presente no espaço geográfico de todas as maneiras. E é um processo de desconstrução, reconstrução, né? Então é interessante a gente perceber isso e ver, né, com o nosso aluno que ele é um sujeito atuante nesse espaço. Ele é o protagonista de tudo isso. Ele também está modificando o ambiente. E uma coisa interessante para a gente trabalhar a questão do meio ambiente é perceber que nós mesmos somos afetados quando há o desmatamento, as queimadas, poluição do solo, poluição do ar, das águas, né? Isso tudo se volta contra a gente. É nesse momento que a gente tem que parar para refletir que somos também seres dessa natureza. Estamos totalmente inseridos, né? E é importante trazer essa reflexão também para os nossos alunos. Pessoal, vocês perceberam que a geografia dialoga com várias outras ciências? A gente falou de história, falamos da cartografia, falamos da biologia na questão da natureza. Então, é importante a gente perceber que a interdisciplinaridade, os temas transversais, os trabalhos que possamos fazer com os colegas de outras áreas enriquecem bastante o trabalho, trazendo para o nosso aluno uma qualidade maior no seu aprendizado. Pessoal, espero que tenham gostado. Encerro por aqui a minha participação, mas estarei com vocês na plataforma digital e também através dos conteúdos que vou deixar disponíveis. Um abraço a todos e se cuidem!